Olá, olá! Estamos de volta com mais uma videoaula sobre tributação. Eu sou o professor Ricardo Aladim e isso é uma iniciativa do Núcleo de Práticas Contábeis e do NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Universidade Federal do Cariri. Vamos aqui dar continuidade a uma série de vídeos sobre a área tributária. No vídeo passado, eu falei do conceito de tributos, falei um pouco do sistema tributário nacional e do conceito geral de tributos. Na aula de hoje eu vou falar um pouco das espécies tributárias, né? Tem várias correntes aí que dividem as espécies tributárias, como dualista, tripartição, pentapartição, quadripartição, mas vamos focar aqui nas duas que são mais aceitas, né? Apesar do nosso Código Tributário Nacional ele trazer aí apenas três espécies de tributos, que é a tripartição, o Supremo Tribunal Federal traz a pentapartição, ele traz cinco espécies de tributos. Então a gente vai trabalhar aqui essas cinco espécies de tributos, mostrando, dizendo para vocês o que é cada uma delas. Para meus queridos alunos aí de contabilidade, administração pública, vamos falar um pouco aqui dessas espécies tributárias. Então, a tripartição, que está lá no Código Tributário Nacional, mencionada, traz impostos, taxas e contribuições de melhorias como tributos. E a pentapartição, que é a aceita, mais aceita, que são os cinco tributos, além dessas três que eu mencionei, elas trazem também o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. E a gente vai falar um pouco aí sobre cada uma delas, conceituando cada uma delas. Primeiramente, vamos falar, sim, com relação a, Aladim, aonde é que estão, se a tripartição ela traz só três, onde é que estão então os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais? Elas estão englobadas aí dentro de impostos e taxas, né? Mas, como eu falei, o Supremo Tribunal Federal, hoje o mais aceito é a pentapartição, então nós temos as cinco espécies de tributos. A não ser que você pegue uma questão de prova aí, de concurso, que diga de acordo com o Código Tributário Nacional. Aí você vai utilizar só os três. Mas vamos lá. Primeiramente, falando um pouco aí de impostos, né? O que é o imposto? O que é o imposto? O imposto, pessoal, ele decorre de uma situação geradora independente de qualquer contraprestação do Estado em favor do contribuinte. Aladinho, o que quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor arrecadado dos impostos ele é destinado ao custeio de despesas públicas gerais, né? Saúde, educação, segurança, etc. Ele não está vinculado diretamente a uma contraprestação. Exemplo, a gente escuta muito por aí pessoas dizendo: ah, eu não vou pagar o IPTU porque minha rua não é calçada. Isso não é justificativa para o não pagamento do IPTU. Como está aí no conceito, o imposto, ele independe de uma contraprestação do Estado. E aí, o que são de exemplos aí de impostos, ali? O imposto de renda, o ISS, o ICMS, o IPTU, são alguns tipos de impostos, né? Então, o imposto ele não está vinculado a uma contraprestação estatal. E aí agora vamos falar um pouco das taxas. As taxas, diferente dos impostos, aí sim, elas são vinculadas à utilização efetiva ou utilização potencial por parte de qualquer contraprestação do Estado em favor do contribuinte. Um exemplo comum é a taxa de recolhimento de lixo urbano, a taxa de pedágio em rodovias estaduais. Esses são exemplos aí de taxas. A coleta de lixo, a gente tem uma contraprestação do Estado, que é justamente a coleta dos nossos resíduos, do nosso lixo. A mesma coisa, um pedágio, né, em rodovias. A gente paga o pedágio e tem aí estradas com uma qualidade de segurança, enfim. Nós temos uma contraprestação do Estado com relação
a a esses serviços. Então, só para vocês entenderem aí, né? A taxa, a gente viu que ela é diferente do imposto, né? As taxas são cobradas em função, né, do exercício do poder de polícia, né, da fiscalização, licenciamento, ou da utilização aí efetiva ou potencial, é importante a gente frisar esse nome, ou potencial de serviços públicos, como o exemplo que eu dei da taxa de coleta de lixo, enfim, e do pedágio, né? Então vamos seguindo aí, pessoal, falar um pouco aqui das contribuições de melhorias. Contribuições de melhorias, elas são cobradas quando existe algum benefício, um benefício trazido aos contribuintes por uma obra pública. Exemplo, foi feita uma melhoria em determinados locais aí da sociedade, foi criada uma praça, eu trago essas imagens aí de algumas praças, né? Foram construída uma praça e nessa construção valorizou aí o seu imóvel, o local aí onde você reside, e aí poderia ser cobrado com essa valorização uma contribuição de melhoria, né? Existe uma contraprestação estadual, né, a contribuição de melhoria, que seria, por exemplo, a construção de alguma coisa que valorizou aí esse seu local. É cobrada para o custeio de obras públicas que resultam em valorização de imóveis privados. Por exemplo, também, além da construção de uma praça, poderia ser uma pavimentação de uma rua, e aí valorizou e o Estado aí decidiu cobrar a contribuição de melhoria. Não é comum ser cobrado, não é muito comum, porque é algo que gera uma repercussão, gera uma visão negativa, né, do Estado ou do município ao qual esteja cobrando esse tributo. E aí, fazendo uma analogia entre impostos, taxas e contribuição, né, fazendo um comparativo, quer dizer, com relação à arrecadação, com relação às taxas e à contribuição de melhoria, pessoal, elas têm pouco significado quando, tanto no que se refere ao montante arrecadado, né, como ao impacto causado no contribuinte. Então, como eu falei, a contribuição do melhoria a gente não vê muitas cobranças das contribuições de melhoria porque é algo impopular. Então, o impacto desses dois tributos aí, eles são pequenos, tanto na arrecadação como também no bolso aí dos contribuintes. E aí, qual o maior impacto? Está nos impostos, né? Os impostos, pessoal, é o instrumento no qual o Estado ele dispõe para garear os recursos, né? Para garantir que a administração pública funcione, né? Para permitir investimentos em obras públicas, em saúde, educação, bem como direcionar o comportamento da economia. Então, o impacto maior da arrecadação estão nos impostos. É tanto que muita gente confunde tributos com impostos. Impostos é uma das espécies de tributos, sempre lembre disso. Viu, pessoal? E aí nós temos os empréstimos compulsórios, né? O que são esses empréstimos compulsórios? São empréstimos forçados. Eles podem eles podem ser cobrados e eles são restituíveis pelo Estado. Né? A obrigação de pagar esses empréstimos, ele não nasce de um contrato, né? De uma manifestação livre das partes. Né? Ele nasce de uma determinação legal. Verificando a ocorrência do fato gerador, surge a obrigação de emprestar dinheiro ao Estado. Né? Ele pode ser instituído pela União em situações excepcionais, né, específicas, como calamidade pública, guerras externas ou investimento público urgente. Né. Tem um caráter de empréstimo, como eu já falei, mas também não é tão comum, não é comum ser cobrado. Eu, particularmente, nunca vi a utilização do empréstimo compulsório, mas é uma espécie de tributo, né, que nós temos aí os empréstimos compulsórios. E as contribuições especiais, né?
as contribuições especiais, elas possuem uma finalidade específica e a arrecadação ela está vinculada a um determinado fim, como o financiamento da Seguridade Social, que é o caso do PIS, do COFINS, do INSS, ou de categorias profissionais, como a OAB, o CREA, o CRC, né? Nós temos aí, com relação à legislação, né, o legislador constitucional, ele previu aí a possibilidade da União instituir três espécies de contribuições. Foi a contribuição social, a contribuição de intervenção do domínio econômico, que é as famosas CIDs, né? São tributos do tipo contribuição especial, e as contribuições de interesse de categorias profissionais, como eu citei, CRC, OAB, exemplo, as contribuições sindicais. Então, pessoal, as espécies de tributo, de forma geral, são essas. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, a gente traz um pouco aí, apresentando para vocês alguns tributos, né? Estaduais, municipais e federais. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Vamos ampliar conhecimento, vamos compartilhar conhecimento aí. Um abração e até a próxima.